Sansão, cujo nome traduz literalmente para raio de sol, esconde uma história intrigante. Em um breve resumo, foi criado como nazireu. Sansão não podia beber álcool nem cortar os cabelos. Sua vida foi marcada por lutas por mulheres. Teve um casamento fracassado, mas sua ruína foi quando decidiu se envolver com Dalila. No entanto, muitos se perguntam o quão poderoso Sansão realmente era. Aqui estão 5 momentos que demonstram sua força. Primeiro, ele matou um leão com as próprias mãos. Tudo aconteceu porque ele estava determinado a se casar com uma mulher filisteia, uma das adversárias de Israel. Seu pai e sua mãe tentaram dissuadi-lo, mas ele insistiu, e assim foi à cidade onde avistou uma filisteia e se apaixonou. Seus pais questionaram sua escolha, mas Sansão estava certo de que era a mulher certa para ele. O que eles não sabiam era que essa decisão estava nas mãos do Senhor, que buscava uma oportunidade para confrontar os filisteus que, naquele momento, dominavam Israel. Chegando a Timna, um jovem leão rugiu em sua direção, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e o fortaleceu, permitindo que ele o rasgasse como se fosse um cabrito. Curiosamente, Sansão não contou a ninguém, nem mesmo aos seus pais, o que havia feito. Ele conheceu a mulher, a achou agradável e ao retornar para tomá-la como esposa, deparou-se com o corpo do leão, que agora abrigava um enxame de abelhas e mel. Ele retirou o mel com as mãos e comeu, sem mencionar a origem a seus pais. Preparativos para um grande banquete de casamento foram feitos em Timna, e Sansão propôs um enigma para seus 30 companheiros, prometendo um conjunto completo de roupas para cada um que o solucionasse. Caso contrário, eles teriam que lhe dar 30 vestimentas de linho e 30 mudas de roupas. O enigma era sobre o que saiu do que comeu. Saiu comida, saiu algo doce, referindo-se, é claro, ao seu abate do leão e à descoberta do mel em sua carcaça. O segundo momento ocorreu quando Sansão venceu mais de 30 filisteus. Quando os homens não conseguiram adivinhar a resposta do enigma, persuadiram a esposa de Sansão com ameaças para obter a resposta dele. A esposa de Sansão se lançou sobre ele soluçando, dizendo: "Você me odeia, você não me ama de verdade. Aos meus pais então, por que eu deveria explicar a você?" Sansão respondeu, e ela chorou durante os 7 dias da festa. Finalmente, no 7º dia, ele lhe revelou a resposta, pois ela continuou insistindo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade disseram a ele: "O que é mais doce do que o mel? E que é mais forte do que um leão?" Sansão ficou furioso e voltou para a casa de seu pai. No 7º dia, quando o casamento deveria ter sido consumado, ele retornou para casa. Sua esposa foi dada ao seu companheiro, o padrinho do casamento. O terceiro momento ocorreu quando Sansão capturou 150 pares de raposas. Em outro momento, Sansão causou ainda mais devastação entre os filisteus. Depois de um tempo, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitá-los, levando um jovem cabrito como presente de reconciliação. Ele disse: "Vou entrar no quarto da minha esposa", mas o pai dela não permitiu. Ele disse: "Eu realmente achei que você a odiava completamente, então a dei para o seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais bonita do que ela. Por favor, tome-a como sua esposa em vez dela." Sansão respondeu: "Desta vez serei inocente em relação aos filisteus quando causar dano." Então Sansão capturou 300 raposas, colocou tochas entre as caudas das raposas acesas e as soltou nas plantações dos filisteus, queimando pilhas de feixes, plantações e vinhas. Os filisteus descobriram a causa cruel e devastadora e retaliaram, queimando a esposa de Sansão e seu pai. O quarto momento ocorreu quando Sansão carregou os portões da cidade por quase 40 milhas, perto do fim de sua jornada. Os cidadãos da cidade acreditavam finalmente que haviam capturado seu adversário. No entanto, à meia-noite, Sansão se levantou e carregou os portões da cidade, juntamente com as 2 colunas, para o topo da colina, de frente para Hebrom, uma distância de quase 40 milhas. Mais tarde, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Quando isso foi descoberto,
Os senhores filisteus ofereceram a ela uma grande recompensa se ela conseguisse descobrir o segredo de sua grande força. Em sua primeira tentativa, Sansão disse que ficaria fraco se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas. Ela o amarrou com 7 cordas novas, insinuando que os filisteus estavam prestes a atacá-lo. Mas Sansão rompeu as cordas como se fossem apenas um fio de lã. O quinto momento ocorreu quando Sansão cedeu e revelou o segredo de sua força Dalila. No entanto, seu cabelo não era a fonte de seu poder. Era uma manifestação externa de seu status de nazireu, de sua separação para Deus, sua relação com Deus, e não seu cabelo. Era o que o tornava forte. No entanto, quando ele perdeu seu cabelo, ficou impotente. Dalila percebeu que havia descoberto seu segredo e convocou os filisteus enquanto ele dormia em seu colo. Um deles raspou sua cabeça, e sua força o abandonou. Quando Sansão acordou e tentou convocar sua força, não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus chegaram e o prenderam em casa, forçando-o a girar um moinho. Eventualmente, seu cabelo começou a crescer novamente, e os filisteus o trouxeram como entretenimento durante um grande sacrifício em honra de seu deus Dagom. Nesse momento, Sansão derrubou as colunas do templo, matando 3.000 pessoas, incluindo a si mesmo. Sua morte foi trágica, mas significativa, atrapalhando as ações opressivas dos filisteus. A história de Sansão nos ensina várias lições importantes. Ela destaca como o pecado pode infiltrar todos os aspectos de nossas vidas, nos cegar espiritualmente e nos levar a consequências graves. Sansão também demonstra uma mentalidade vingativa, que contradiz os ensinamentos de Cristo sobre o perdão. Apesar de suas falhas, Sansão é lembrado como um homem de fé, o que nos lembra que Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos.